Olá, queridos amigos. É com muita alegria que nos reunimos nesta tarde, 4 de setembro, na Sala Unidos pela Doutrina Espírita, para mais um estudo doutrinário, aonde vamos juntos buscar o entendimento, o esclarecimento com o nosso irmão João Nunes Maia, ditado pelo Espírito Miramês. Então eu convido a todos irmãos presentes, encarnados e desencarnados, que possamos orar, unir nossos pensamentos junto aos nossos bons amigos que aqui se encontram, nos recepcionando, ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre Jesus, que viveu entre nós, para nos mostrar um caminho mais seguro e luminoso. Envolva-nos com tua luz, aqueça nosso coração com teu amor e permita, Senhor, que tenhamos momentos de paz e reflexões. Te pedimos, Mestre, que nos auxilie a retirarmos de nós mesmos o véu da ignorância, o preconceito, a intolerância que dificultam o nosso entendimento e compreensão. Pedimos, Senhor, que permita a presença de nossos mentores e benfeitores espirituais, protegendo-nos, esclarecendo-nos e auxiliando-nos o entendimento, para que possamos colocar em prática os teus ensinamentos. E assim, Mestre Jesus, com a tua permissão, em teu nome iniciamos o estudo de hoje. Permaneça conosco hoje e sempre. A nossa mensagem de hoje, para que a gente possa iniciarmos essa semana mais confiantes, determinados, que possamos fortalecer a nossa fé, acreditar que a nossa transformação moral, ela é necessária. Então vamos juntos mais uma vez nos sintonizar, aquietar a nossa mente, o nosso coração, e vamos refletir nessas pequenas palavras que nosso irmão Vanderlei Oliveira compartilha conosco. Ele nos diz que leitos educativos, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo em buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Marcos, capítulo 2, versículo 4. O corpo físico é seu leito de recuperação na enfermaria da alma. Sobre os clamores de suas necessidades, aurirá os corretivos de que precisa na esfera das conquistas intransferíveis. Aceite as propostas aferidoras, por mais ásperas e torturantes, e prossiga confiante na solução de suas lições com as dores físicas. Aquele homem paralítico acreditou, buscou, apoiou, conseguiu o inusitado, superou o que parecia impossível. Ao estar com Jesus, recebeu a cura esperada, dominando completamente o leito disciplinador de suas dores, dor física
indício de necessidade espiritual. Examine sua consciência. Agradeça pelo leito acolhedor que restaura suas forças corporais. Instale em seu coração o desejo da melhora. O mais importante, proponha-se mudanças efetivas, estimuladoras, que farão de sua existência um hino de louvor à saúde e ao bem-estar de si mesmo e dos que te rodeiam. Ofereça seu leito de dor às mãos do Criador. Mentalize a alegria e o bem e vencerás. Olha, meus queridos amigos, de caminhada, de muitas datas, né? Nada é por acaso que saiu essa reflexão. Tudo é perfeito, tudo gera assim uma sintonia fantástica. Quando a gente consegue assim deixar que tudo aquilo que a gente busca, seja numa prece, seja numa mensagem, seja até no Evangelho no Lar, quando nós nos reunimos, se a gente conseguir captar a mensagem, a gente vai se deparar com a realidade. Nós vamos nos deparar com exatamente aquilo que precisamos. E eu posso dizer que essa mensagem hoje aqui é para mim. Por que para mim? Eu digo para mim em primeiro lugar, né? Porque no momento que tu te propõe a se reunir em nome dessa doutrina maravilhosa e que tu consegue compartilhar com outras pessoas, um grupo, eu tenho que aprender muito mais. Eu tenho que refletir muito mais naquilo que eu estou colocando, porque eu sou aquele instrumento que vou canalizar e vou passar. Então, essa mensagem hoje aqui que fala sobre leitos educativos é acreditar na sua transformação. E eu preciso disso. E vocês sabem melhor do que eu, né? Quando eu tenho que me afastar durante a semana aqui da sala pelo meu problema físico, né? E às vezes a gente até fica um pouco desmotivada, às vezes a gente diz, puxa vida, mas aí tu ouve aquela vozinha no teu ouvido, como assim desmotivada? Vamos lá, tem outras coisas que tu pode fazer, tu tem que reagir, tu tem que acreditar, fortalecer a fé. E aqui diz que tudo tem um propósito. Até a doença tem um propósito, né? Jamais, como eu ouvi hoje, eu entrei rapidinho hoje de manhã na sala do Zé, que eu tive que sair depois, não pude ficar muito tempo, né? E ele falava sobre um assunto que eu amo. Ele falava exatamente sobre isso, sobre as doenças, sobre a fé, sobre a obsessão, sobre tudo aquilo que nós precisamos ainda, né, trabalhar, essas indefesas que temos ainda dentro de nós, que é a insegurança, o medo. Então, quando a gente está numa sintonia fraca, baixa, bate esse medo, né, e o desânimo. Mas que bom que a gente tem aquele amigo, aquela amiga espiritual que está 24 horas do teu lado, que fica te cutucando, que conhece a gente como assim, ó, na palma, como na palma da sua mão. Sabe aonde a gente vai ter as recaídas, sabe no momento que a gente se sente frágil, sabe que precisamos de, né, um empurrãozinho. Sabe que precisa colocar, às vezes, aquela pessoa certa no teu caminho para te falar algo, para te dar um estímulo. E assim, é esse estudo que nós, todas as segundas-feiras, estamos aqui, né, juntos, aprendendo
e tentando colocar em prática dentro da nossa casa espírita com outros irmãos. Esse livro maravilhoso que se chama Segurança Mediúnica. Os hábitos que todos nós temos e que a gente tem que aprender a trabalhar, né? Esses hábitos, que muitas vezes são hábitos que não são bons, que são vícios, são bengalas, né? Que muitas vezes, por a gente não querer estudar, por a gente não ter disciplina, ou vou usar aquela palavrinha, ou por se deixar levar pelos outros, né? Não ter a sua própria personalidade. Então, nós, na semana retrasada, nós falamos sobre o capítulo 9, Costumes do Médium. E, por sinal, estava maravilhosa a sala. Parabéns. Todos participativos, com perguntas, colocando as suas dúvidas, né? Porque não é só a Rô, porque a Rô tá no mic aqui, que tá dominando o estudo. Eu tô aprendendo com vocês, então quando vocês colocam as suas observações aí, faz eu repensar também, né? E faz eu buscar mais informação, né? É como se acendesse aquela luzinha lá na tua mente. Opa, a Sil falou sobre isso. Vamos buscar mais informação sobre o que ela colocou. Então, é aquele up que nós precisamos de estímulo para a gente também fazer a nossa parte. Porque a gente não pode esquecer que a gente não está sozinho na sala. E é como eu sempre digo, eu estou dentro da minha casa, na frente, né, do meu computador, né? Mas lá no meu portão está atulhado de irmãos. Tudo sentado esperando o que a gente vai falar, o que eu vou colocar hoje. Irmãos que querem escutar sobre esse tema de hoje, né? Talvez até ex-espíritas que já desencarnaram, que estão por aí perambulando. E assim nós temos que ter essa disciplina, essa amorosidade de estarmos aqui todas as segundas-feiras reunidos pelo mesmo propósito. Aí a Cris me coloca ali na área de texto que ela também, a semana passada, ela também entrou, né, numa frequência um pouco baixa, desânimo. Às vezes a gente se sente um pouco cansada, às vezes a gente se sente um pouco fraca, às vezes a gente se questiona, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou no caminho certo? E às vezes a gente ouve, como semana retrasada eu passei no atendimento, no tratamento na casa, e o irmão espiritual disse para mim no atendimento que eu me preparasse, que eu ainda iria passar por alguns percalços. Aí eu olhei para ele e disse, meu Deus, mais ainda? Né? Na hora assim a gente fica, poxa vida, né? Mas a gente tem que se fortalecer, a gente tem que confiar que todos esses percalços são necessários. Às vezes a gente acha que é uma tempestade imensa que está por vir, e às vezes é uma coisa tão pequena. Então a gente tem que aprender a não sofrer por antecipação, porque aí é colocados os testes na nossa caminhada para ver até onde vai o nosso equilíbrio, o nosso emocional, se eu realmente estou praticando aquilo que eu busco, se eu acredito nessa doutrina, se eu estou trabalhando dentro de mim, né, fazendo a minha reforma íntima, se eu estou educando os meus sentimentos. Tudo isso conta, né? Porque se tu tem equilíbrio, se tu tem disciplina, se tu tem fé, tu vai conseguir resolver o que está por vir. Tu vai conseguir ter uma serenidade que tudo vai fluir ao teu favor, de coisas boas. Hoje eu já consigo ver dessa forma. E o Márcio nos diz que, na realidade, a importância dos médios sempre foi constante desde os primórdios dos tempos.
Mas essa palavra médios, né? Vamos nos colocar dentro desse grupo, porque hoje nós já fizemos parte desta equipe. Porque todos nós temos essa condição de sentir, ver, né? O momento que tu sente energias positivas e negativas, isso mostra que nós temos esta mediunidade. Conseguimos, né? Pelo menos alguma coisa sentir. Só que muitos ainda não sabem como usar. Porque falta conhecimento, falta estudo e falta prática, né? Então, no nosso livro, nós falamos na semana retrasada, vou fazer aqui um pequeno resumo para que a gente possa entender. Nós falamos aqui sobre a postura do médium, né? Sobre a sua conduta, sobre a chance que todos nós temos de trabalhar a sua própria cura. Então, João Nunes Maia, né, recebendo essa orientação do nosso irmão Miramês, ele tenta nos passar nesse livro os cuidados que nós temos que ter, né? A postura do médium, a postura nossa, como trabalhador, como irmão, como colega, como vizinho, como pai, como mãe, não importa. A postura é igual para todos, né? Então ele nos fala que aqui sobre a disciplina, né? Então ele nos diz que essas inferioridades são sutis, difíceis de serem registradas por seus possuidores, mas a reforma nunca é impossível, desde que a educação e a disciplina sejam constantes. O que quer dizer isso, né? Quem estava na nossa aula penúltima, né? Porque nós não acabamos esse capítulo, nós falamos sobre muito a postura do trabalhador, do médium. A postura do colega até aqui dentro da sala, a postura do colega no Facebook, a postura do colega no seu convívio, na sua empresa, né? Isso é muito importante. Por que é importante? Porque ali nós vamos colocar em prática aquilo que aprendemos. Não é só dentro da casa espírita que vamos praticar. Nós vamos ter que praticar no nosso dia a dia. Então ele nos diz que em se falando do médio de cura e de capital importância, que tem a saúde física e mental, porque a sua presença irradia sempre aquilo que ele é. Vocês lembram que eu fiz um comentário, como que nós vamos colocar em prática dentro da casa espírita, seja o atendimento que for, um passe, um fraterno, um trabalho mediúnico, um magnetismo, ou uma psicografia, uma palestra, se a gente não estiver bem, né? Vamos supor, eu vou dar um exemplo. Quando eu tive bastante doente, eu ia na casa igual, com muita dor, mas eu chegando lá, eu dizia que para alguns trabalhos eu não estava me sentindo apta, tipo magnetismo, trabalho mediúnico, né? Eu não estava apta, porque eu estava muito debilitada no meu físico. Mas eu me sentia apta para trabalhar no fraterno. E eu pude observar que quando eu atendia, por incrível que pareça, vinham problemas bem mais delicados do que o meu. Então ali eu pude observar que era uma injeção de ânimo para que eu não desistisse, né? Então, se eu estava apta a levar uma palavra de consolo para aquele irmão ou para aquela irmã, né, eu tinha certeza absoluta que no momento que eu precisasse dessa palavra, eu ia ter de alguém. Às vezes a gente tem das pessoas que a gente menos espera,
né? Às vezes a gente quer tanto só de uma pessoa e não recebe. A gente vai receber daquele que a gente menos valoriza. Então, é ali aonde a gente vai colocar em prática a nossa humildade. Né? A nossa humildade de saber interpretar e aceitar aquela condição que é dada para nós naquele momento. Então, o nosso João Nunes continua aqui nos dizendo que a própria medicina oficial terrena não fica isenta dessas leis. São leis que vigoram e sustentam a vida de toda parte. Então vamos falar um pouquinho aqui só para a gente relembrar que muitas vezes tu vai na casa espírita, passa no atendimento e tu ouve assim, isso não está na nossa alçada, mas cuida do teu pensamento, trabalha as tuas emoções. Isso faz parte da medicina da Terra. Procura um médico, vai fazer um check-up, vai ver o que está acontecendo. Tu vai no médico, lá tu descobre que tu está com um problema. E o que acontece? Tu tem que fazer o tratamento paralelo, né? Na medicina, aquilo que é dado para nós é medicação, e na casa espírita, o tratamento espiritual. Às vezes, tu vai no médico, te revira todinho e não tem nada. E a pessoa diz que tem. Não, eu tenho dor de cabeça, tenho dor de estômago, eu tenho isso, tenho aquilo. O médico diz, tu não tem nada, tu tá melhor do que eu. E aí, tu chega na casa espírita, aquela pessoa tem o quê? Muitos problemas, né? Espiritual. Então, é como diz o nosso irmão lá na casa espírita, o mentor, tudo está registrado. Tudo caminha conforme a necessidade de cada um e do esforço de cada um. Eu tenho que fazer a minha parte. Nada vai vir mastigado para mim. Nada vai vir, né, certinho. Ali, se eu pergunto, a resposta está pronta. Não. Por incrível que pareça, ultimamente, tudo que vem para mim vem por parábolas. Dá um teminha de casa, eu tenho que ir ali ficar pensando o que ele quis dizer com aquilo, exercitando a minha mente, vigiar mais, né? O que está à minha volta, ter controle. Aí é fazer a sua parte. A Dulce diz que que faz uma semana que ela está com dores de cabeça. Hoje eu fui ao médico e ele não deu importância. Pois é, e aí, Dulce? Qual a conclusão que tu chega? Para ti estar com dor de cabeça, alguma coisa está acontecendo. Seja o emocional, pode ser no físico. Então, a gente também tem que começar a buscar recurso. Se eu fui no médico, o médico disse que eu não tinha nada, então peraí, não será o meu emocional? Será que eu não tenho que trabalhar mais o meu equilíbrio? Será que eu não preciso mais vigiar os meus pensamentos? Será que eu não estou me preocupando demais com algumas coisas desnecessárias? Então, são vários fatores, né? Então, a gente que procura, a gente que fica, né, ali buscando alguma coisa que vai também nos prejudicar o nosso físico, uma noite uma dormida, são várias coisas, mas a gente não pode desistir, porque nós temos as ferramentas, só que a gente tem que saber usar elas e como usar. Aí a Andrea diz doenças psicossomáticas, né? São às vezes nós criamos alguns vícios e pra gente é difícil soltar esses vícios. Às vezes é falta de disciplina no horário de dormir, alimentação, às vezes a gente tem uma vida muito sedentária. São vários. Se o corpo começa a se manifestar, é porque nós estamos conduzindo ele errado. E vai ter que sair por alguma parte do corpo. Então, quando a gente sente alguma dor, alguma coisa é um alerta.
Então, ele nos diz aqui, João Nunes, que tanto o médium quanto o médico respondem pelo que dão. Na razão direta de seus sentimentos, compete a cada criatura na posição que se encontra dentro da sociedade, como médium ou como médico, que já compreendeu seus deveres ante o próximo. Trabalhar na sua iluminação interior, corrigindo velhos hábitos e esquecendo-se de inúmeros vícios arraigados como conduta que empanam os valores do espírito. Vamos supor que a dona Rosane escolheu ser médica. E a dona Rosane jurou lá que estaria na doença, na dor, na morte, na alegria, estaria ali disposta a ajudar o seu próximo. Aí, de repente, a dona Rosane, que ajudar meu próximo, né? Se não me pagar, não vou entender, que nem André Luiz fazia, né? André Luiz, ele só atendia a última pessoa, fazia a caridade, porque a secretária que fazia a caridade não era ele. Então ele só pensava em lucros. E aí? O que vocês acham? Como que vai ser com essa pessoa gananciosa, só pensar nela? Lembra uma historinha que tem aí na internet? Eu até já contei essa história lá na Casa Espírita. O pessoal chorou, se debulhou de tanto que chorou, porque ela é triste. Uma certa vez, um rapaz estava indo para o interior visitar o seu pai. E ele sofre um acidente de carro. E aí só tinha um médico na cidade. E aí foram chamar o médico em casa para atender esse rapaz de emergência. E o médico disse que não, que ele não ia sair da casa dele para atender, porque já era tarde da noite e era o descanso dele. Resumindo, no outro dia, ele chega no hospital para dar o óbito para o rapaz. Quando levanta o lençol, era o filho dele. E aí? Deve ser uma dor terrível, né? A gente negar algo, seja que para quem for. Agora tu imagina, tu vê teu filho ali, tu vai carregar essa dor pro resto da vida. Que tu negou amparo, tu jurou que tu iria amparar, cuidar, zelar. E assim acontecem outras coisas com a gente que a gente nem se toca. Que é ação e reação. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Ele é maravilhoso, ele é justo, ele não condena, ele não julga, mas ele dá a liberdade para nós de escolha. Escolhe o que tu quer fazer, Rosane, mas depois tu vai ter que responder pelas consequências. E aí às vezes a gente responde, né, por algo muito dolorido. Então, às vezes, é preferível a gente repensar muito nas nossas atitudes, como eu estou agindo com o meu próximo, dentro da minha casa, na rua, na casa espírita, na sala espírita, no Facebook, no geral. Vamos refletir, vamos analisar o que eu estou fazendo para somar para melhor. E aí ele continua aqui nos falando que o médium, o médium ainda é mais responsável frente à sociedade, por já compreender pela luz do Evangelho como deve proceder, fazendo a sua vida uma vida exemplar, porque desta forma ele estará ensinando com o silêncio ao próprio médico como se conduzir melhor, pois a medicina conhecerá nas suas atuações mediúnicas algo a mais que os medicamentos e a plenitude do saber
dos diagnósticos. O homem de conduta reta é sempre abastecido de energias superiores. E isso é verdade. Sempre. Se tu tiver ali pleno naquilo que tu te propõe a fazer, com o coração aberto, com aquela amorosidade, tu é o primeiro a ser beneficiado e amparado, né? Então, desde que o orgulho e a vaidade não tomem seu coração, né? Então, tem muitos irmãozinhos que se acham, né, o bam. E aí é que está o perigo, né? Porque o verdadeiro saber cobre-se com a simplicidade e a discrição. É aquilo que a gente sempre fala. Se eu vou fazer uma caridade, vou ajudar algum lugar, eu não preciso, né, ir na rádio, ir lá contar para todo mundo, eu fui em tal lugar, fiz isso. Por quê? Mas tem pessoas que precisam disso ainda, né? Precisam. Então, o verdadeiro médium é aquele que trabalha todos os dias dentro de si para melhorar seus sentimentos e corrigir seus impulsos inferiores. Se houver muitas organizações espiritualistas que não cogitam do aprimoramento moral dos instrumentos dos espíritos, também elas não se incomodarão de observar a qualidade das entidades que se comunicam. E mediunidade sem educação e disciplina, sem ordem e sem trabalho na caridade, é oficina de espíritos inferiores. E como a gente vê isso, né? Irmão se deixando ser usado por esses espíritos. E vocês lembram do nosso estudo? Aconteceu na casa espírita? O que aconteceu com aquela moça lá que toda envaidecida, que chegou e disse que ela ia trabalhar com um espírito de cirurgia, não me lembro o nome do espírito, que era o mais famoso, que agora era ela que ia curar, cortar e fazer. E a diretora veio e disse, não, irmã, não é assim, não, existe uma regra na casa, não é bem assim que funciona. E ela fez um motim, induziu na cabeça de muitos dos fracos que isso tem, né? Dentro da casa espírita tem aquelas pessoas rebeldes que se deixam ser induzido pela maledicência, né? Como tem uma facilidade essas pessoas, né, de se deixar levar. E aí o que aconteceu, né? Muitas coisas aconteceram dentro daquela casa. Vocês lembram do nosso estudo, né? De 4 anos atrás. Quem é que lembra? Sil lembra? Acho que é só tudo essa época. Deus também. Carlos. Apareceu bastante gente, olha só. Então vocês lembram como que funciona, né? Então, é que nem a minha avó dizia. Mente desocupada, oficina pro diabo, né? Oficina pro diabo. O que é o diabo? Só coisa ruim. Se deixamos influenciar com uma facilidade, nossa, já estamos lá pensando até lá. E não é assim que procede, né? Temos que ter cuidado. Ocupar a mente com coisas sadias, com coisas boas. Rezar. Se não temos o que fazer, vamos fazer uma meditação. Ou vai lavar um tanque de roupa, vai lavar umas panelas. Eu faço isso. Quando eu estou meio chateada, eu me ocupo em fazer alguma coisa, porque eu não consigo pensar bobagem. Eu vou lá e toda aquela energia que não tá legal, eu acabo descontando numa panela. Ainda mais que agora eu estou voltando a dar brilho nas panelas. Pois é, né, Carlos? Mas tem uma pia que pode dar uns bom bombril nas panelas. Sil? Então, tá bom. Então, vamos aqui. Então, onde podem surgir constantemente todos os tipos de desequilíbrios psíquicos e orgânicos nos próprios instrumentos e nas criaturas de boa fé, levadas por eles aos festejos da sombra.
A doutrina espírita com Jesus é, pois, uma universidade em favor das almas, onde os valores são mais facilmente observados. As dificuldades, porém, são as mesmas a serem vividas por todos os companheiros que desejam acertar. Quem encontrar dificuldades de remover costumes inadequados aos ensinos do Cristo, de afastar vícios que atrofiam as qualidades do homem. Pois é, esses benditos vícios, né? Que às vezes nos levam a tomar caminhos que não é legal. Então, aqui ele nos diz que, bem, é precisa viver no meio espiritualista, não defenda tais inferioridades incompatíveis com as boas maneiras traçadas e sustentadas pelos luminares da espiritualidade maior. É bom que medite e viva em silêncio para que no futuro os sentimentos cedam às inspiração do divino e à voz da consciência em Cristo. A porta para a reforma interior, você sabe o que seria a porta? Aqueles que têm o livro não respondem, tá? Quero ver se o resto do pessoal sabe. A porta para a reforma interior, o que seria ela? O que ela é? Vocês sabem me dizer? Que porta é essa para a reforma? Quem é que sabe? Reflexão, estudo, o que mais? Vocês concordam com a Andréia? Que é reflexão e estudo? Que porta seria essa? A Cris diz o coração. Tá, mas e aí? Não tá faltando algo aí? Consciência. Não tá faltando algo aí? Uma palavrinha pequena. A Dulce disse amor. Mas para que tudo isso possa fluir, estar em ação, o que eu tenho que fazer? Como é que eu vou exercer o amor? Como é que eu vou estudar? Como é que eu vou colocar em reflexão? Como é que eu vou colocar isso no meu dia a dia? Como? Como? Vocês imaginam? Vou dar uma dica. Hoje eu fui atravessar a rua e tinha uma pessoa cega. Eu fui lá, ajudei ela a atravessar. Como que se chama isso? Caridade. Muito bem, Dulce. Vai ganhar uma estrelinha. Então, a porta para a reforma interior é a caridade. É colocar em ação no dia a dia. E não há caridade sem trabalho. A mesma coisa, eu chego aqui e digo assim, amanhã eu preciso de um grupo para a gente ir cedo lá para a casa espírita. A gente precisa limpar, tirar os lixos, arrumar, organizar. É uma caridade, porque a casa precisa de manutenção. Mas dá para a gente contar nos dedos aqueles que vão. De 100, vai 2 ou 3. Vocês acreditam nisso? Porque tem muitos que, claro, trabalham fora. Mas tem muitos que pensam assim, eu não limpo nem a minha casa, eu vou lá limpar a casa espírita. Hello, eu não. E aí? O que adianta falar em amor, falar em consciência? O que adianta estudar se não consegue colocar em ação aquilo que aprende? Sempre vai dizer assim, eu capaz, a fulana nunca vai, por que eu tenho que ir? Então já coloca tudo fora aquilo que aprendeu. Falta o que aí? Amor naquilo que vai fazer. Porque quando a gente ama, a gente não se preocupa com o resto, a gente vai lá e faz. Agora, se o fulano não foi, é problema dele. Então, esta caridade sem trabalho, ela não existe. Então, portanto, entrega as tuas mãos a esse exercício, empenha teu coração no amor, que os teus caminhos ficarão mais claros e teus pés poderão andar sem tropeços inconvenientes. A literatura mediúnica, qualificada nos anseios do bem,
da coletividade é enorme. Basta que tenhas boa vontade de ler e estudar, para compreender e fazê-la visível na própria vida. Então, veja aqui, ó, quando a gente começa a ler, buscar conhecimento, estuda, participa do grupo, ali a gente vai estar exercitando. Quem tira o red dot da Paty, por gentileza? Bem-vinda, Paty. Então, ali ele está nos mostrando que é nesse convívio que a gente vai exercitar, né, essa caridade. Que a gente vai conseguir ver que aquilo que às vezes a gente não gosta, que aquilo que a gente sempre vai botar defeito, vai julgar, ali a gente vai ter que exercitar, ter controle. Aí o Márcio diz, nós temos que saber distinguir a diferença entre caridade e beneficência. E alguém saberia me dizer o que é a caridade e o que é a beneficência? O que é a beneficência e o que é a caridade? Hein? Quem saberia colocar aí na área de texto para mim? Hello? Vamos lá. Quem sabe? A beneficência é apenas um item da caridade. A caridade é a doação de si próprio. Muito bem. Caridade é doação por amor. E a beneficência é uma ajuda natural. O que seria essa ajuda natural? É aquilo que tu vai lá e te, doa. Sem esperar nada em troca. Que infelizmente a maioria sempre quer alguma coisa em troca. Pois é. Então vamos aqui para a gente poder encerrar esse capítulo que está pouquinho e depois a gente pode fazer uma pequena explanação. Aqui o nosso amigo nos diz que o médium é um instrumento de cura e um ponto de apoio para as criaturas em desequilíbrio. No entanto, é necessário que ele se prepare antes de ajudar os outros, para saber como convém ajudar. É mesmo. Se eu não estou legal, tô fora da casinha, como é que eu vou ajudar alguém? Então, a gente tem que ter primeiro essa humildade de fazer essa caridade para consigo. Buscar ajuda, buscar auxílio. Como, por exemplo, eu não andava bem, o que eu fiz? Eu fui lá, busquei atendimento, passei no trabalho mediúnico, passei em desobsessão, passei em magnetismo, tudo que eu tinha que passar, eu passei. Tudo aquilo que eu precisava para manter, aquilo que eu necessitava, não só para o meu mental, como para o meu físico, eu fiz o que tinha que fazer. Mas eu também tive que fazer a minha parte. Aí o Carlos deu um exemplo. Tenho uma empresa e vou fazer beneficência, doando uma entidade social, mas já peço recibo, factura, para abater imposto. Isso é beneficência. Só que tem uma coisa, também a gente vai esclarecer. Tu tá doando, mas ao mesmo tempo tu também tá te beneficiando em algumas coisas. Então a gente também tem que entender que tu não tá doando só para se beneficiar, só por interesse, A gente tem que entender isso. Então, voltando aqui, o espírito que se esforça por sua iluminação interna, encarnado ou desencarnado, a ninguém faz favor. Ele está conquistando sua própria paz. E somente ele vai desfrutar da tranquilidade imperturbável da sua consciência. E isso é fato. Tu pode ouvir ótimas palestras, pode saber tudo. Mas se tu não tiver a tua consciência tranquila naquilo que tu buscou e aquilo que tu está colocando em prática, e tu sabe que aquilo é o caminho certo, e tá te dando um retorno de mostrar a tua transformação moral, não vai adiantar fulano ficar no teu ouvido falando.
Nós temos que nos conscientizar, né? Então, o interesse pela mediunidade, vista por este prisma, talvez decresça pela presença de espinhos no caminho. E nós vamos encontrar, sim, esses espinhos pelo caminho, que vai nos tirar o foco, o desânimo, como eu comecei aqui no início, né? A gente fica desanimado, a gente às vezes tem vontade de desistir. Eu não vou mais abrir a sala, eu não vou mais ir na casa. A gente sempre às vezes tem esses desânimos, né? Mas como eu disse, ainda bem que tem alguém muito bom do nosso lado, que vai estar ali sempre nos dando um empurrãozinho para que a gente não venha desistir. Porque os desafios sempre vão vir para tirar o nosso foco. E é necessário esses desafios. Então, ele nos diz que o interesse pela mediunidade, vista por este prisma, talvez decresça pela presença de espinhos no caminho. É uma posição incômoda comparada à vida comum da humanidade. Os grandes países civilizados esqueceram por conveniência determinados tipos de conduta, a não ser quando elas trazem algum interesse particular. Tudo nessa sociedade se vende e se compra. Quando se dá, espera-se a resposta da dívida. Quando amam, exigem amor de volta. Quando sorriem, não dispensam sorrisos. A linha de Jesus é outra. É da doutrina dos espíritos que revive o mestre, apresenta outras modalidades educacionais superiores. Nada receber nem exigir em troca daquilo que se oferta. Por isso, a mudança dos costumes contrários ao bem é um preparo para que o amor se faça de modo que Jesus nos ensinou a amar. Então, é fazer realmente sem esperar nada em troca. E fazendo aqui uma colocação, eu quero fazer aqui quero compartilhar algo com vocês que eu achei muito interessante, porque eu já fiz parte, já conheço esse médium, que é o Fernando Bem. Tive o prazer de estar um dia num encontro com ele aqui em Porto Alegre. Nós fomos num grupo grande assistir ele. Ele faz um trabalho divino. E ele hoje publicou algo aqui no Facebook que eu compartilhei lá no grupo da Unidos, que eu achei muito interessante, me tocou bastante, né? E eu vou ler aqui para vocês para encerrar esse nosso estudo, e que a gente possa rever os nossos conceitos de tudo que está acontecendo aqui no nosso universo. Então ele nos diz que há pouco tempo escuto um discurso do Ronald, né? E ele diz que onde menciona que os países civilizados devem se unir para acabar com o mal, mencionando a relação com a Síria, e faço agora a correlação com a Coreia do Norte. Pessoas civilizadas não matam e nem usam o nome de Deus para matar como medida para trazer a paz. Sei do quanto preciso aprender para avaliar com precisão esse dilema das fábricas de armas bélicas, política, poder e massacre de pessoas inocentes, sem esquecer, claro, do uso inadequado do poder de decisão temporário de alguns presidentes. Mas precisamos de novas medidas para alcançar a paz, de discussões e práticas sérias para proteger as pessoas inocentes envolvidas nesses impasses. No fim do discurso do Sr. Thomper, diz que Deus abençoa a América e o resto do mundo, como se Deus estivesse no epicentro dos Estados Unidos e de todos nós fôssemos o resto à margem. Oro todos os dias por ele, por todos os habitantes da terra. Precisam se unir, cuidar uns dos outros, mudar seu foco de consumo e saciedade de suas prioridades imediatas e mesquinhas. Para mim, o mundo de paz não é utópico, mas
precisa de muito trabalho, paciência e mudança de cada um para alcançarmos esse objetivo. Penso que, se cada um de nós aproveitar seu tempo para fazer outra pessoa feliz, construímos de forma segura a rede de amor e bem que conscientizará as pessoas para um pensamento e comportamento de paz. Então eu encerro esse nosso encontro pedindo a todos vocês: vamos orar, vamos meditar, vamos acreditar, vamos exercitar aquilo que nós estamos aprendendo com essa doutrina maravilhosa, né? Buscar foco, buscar compreensão, buscar tolerância, buscar amor, buscar a verdadeira caridade, né? Não vamos ser marionetes na mão de pessoas que querem mais pessoas, né, da mesma sintonia, para bagunçar aquilo que Jesus nos deixou com tanto amor, né? Nos ensinou o que realmente é a verdadeira caridade. E que a gente possa ser um pontinho de luz favorável àqueles que estão na escuridão. Então eu desejo a todos vocês, né, uma ótima semana. Semana que vem nós vamos entrar no capítulo 10, nós vamos falar sobre adestramento mediúnico, né? E desejo paz e luz para todos. Não sei, acho que é a Cris que vai fazer, né, as vibrações. Vocês coloquem suas águas para ser fluidificada. Na área de texto, coloca os nomes. Mentalizem o nosso planeta Terra, tá bom? Descendo, Cris. Boa tarde novamente, irmãos. Aqui nos encontramos novamente nesse momento, pedindo a Deus, em primeiro lugar agradecendo ao nosso Deus Pai misericordioso, a toda a espiritualidade de luz, agradecendo ao Dr. Bezerra de Menezes, que é o mentor espiritual da nossa sala, e a todos os espíritos de luz que nos acompanharam em mais esse dia, em mais esse estudo de hoje, agradecendo por todas as bênçãos, por toda a luz que nos foi trazido através desse estudo de hoje, pedindo misericórdia para que todos façam uma visita a todos os hospitais, levando auxílio, levando todo auxílio que os nossos irmãos necessitados e que nós também necessitamos, levando em todos os hospitais para todos os enfermos, que todos sejam assistidos, nos hospitais, nas suas casas, nas ruas, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, enfim, encarnados e desencarnados, aonde houver o Filho de Deus necessitado, que sejam cobertos pela luz divina, sejam atendidos, sejam assistidos e conduzidos para o local onde vão receber toda a luz e o esclarecimento que necessitam e o tratamento. Pedimos a todos os mentores espirituais, com a graça de Jesus, para fluidificarem nossas águas, todas as nossas águas de beber, fluidificando as caixas d'água de cada residência, os rios, os lagos, os riachos, que todos os locais onde houver água que possa ser consumida por nós e por nossos irmãos, até pelos nossos irmãos menores que precisam também de tanta saúde, que tenhamos toda a água do nosso planeta fluidificada. E agradeço em nome do nosso grupo, Unidos pela Doutrina, por todas essas bênçãos, por toda essa luz, por toda essa assistência misericordiosa que recebemos durante mais esse estudo. Obrigado, irmãos. Que a luz de Deus e a misericórdia divina permaneça com todos nós. Que assim seja. Agora eu vou fazer a prece de encerramento. A nossa prece de encerramento. Senhor Deus, encerramento. Agradecemos-vos, Senhor Deus, as luzes que nos concedestes e pedimos que essas lições se gravem em nossas almas.
Também pedimos que elas sejam proveitosas a todos os espíritos que compareceram a esta reunião. Gratidão a Jesus, gratidão à Mãe Maria Santíssima, a toda a espiritualidade de luz e a todos os nossos irmãos que se encontram conosco nessa sala, encarnados e desencarnados. Que Jesus derrame suas bênçãos sobre todos nós, que assim seja. Grande beijo no coração de todos. Descendo. Fiquem todos com Deus.